Diga assim seja. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, antes de ler, olhe para mim por favor. Eu vou pregar algo aqui muito esclarecedor, que vai levar você a ter muito cuidado com a sua salvação, porque é o bem mais precioso. Repita comigo: o meu maior bem é a minha salvação. Eu vou falar sobre Saul. Saul foi um homem que ele foi rei em Israel, mas ele teve atitudes que não agradaram a Deus. Saul então, ele estava tendo derrotas atrás de derrotas. Por ele não estar mais obedecendo a Deus, Deus se afastou de Saul. E eu quero ler na Bíblia o que aconteceu, para que você tenha muito cuidado também. Diga assim seja. Diz assim, 1 Samuel capítulo 28, a partir do versículo 5. 1 Samuel 28, versículo 5. Amém? Diz assim, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Então olha para mim. Primeira coisa que dominou Saul foi o desespero. Quando ele viu os rivais, ele tremeu, ele teve medo. O homem de Deus, a mulher de Deus, perante o problema, tem que ter fé, tem que ter confiança, tem que ter força de vontade para lutar. Mas ele teve o quê? Teve medo. Continuando, versículo 6. 1 Samuel 28, versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profeta. Urim é o sacerdote que ficava no templo. Então Saul procurou sonhos, o sacerdote, profeta para falar com ele, procurou Deus, mas Deus o quê? Deus não respondeu Saul, porque quando Deus pedia para Saul obedecer, Saul não obedecia. Então Saul recebeu de Deus o que dava para Deus. Todo ser humano vai receber de Deus o que dá para ele. Você dá atenção a Deus, Deus dará atenção a você. Você despreza a Deus, ele também vai desprezar. Saul desobedeceu, desprezou. Quando consultou, Deus não atendeu ele. Mas olha para mim, igreja, há algo grave nisso tudo aí. Saul deveria perseverar na fé, mas ele tomou uma atitude que vai até deixar você perplexa com a atitude desse homem. O homem que já teve o Espírito Santo de Deus, um homem que já foi rei, e aqui ele estava ainda como rei, um homem que tinha Deus como guia da vida dele. Ele tomou atitude, a pior da vida dele. Vamos continuar para você entender. O versículo 7. Então disse Saul a seus servos: apontai-me uma mulher que seja o quê? Médium, ou seja, feiticeira. Está vendo? Para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Então olha para mim, igreja. A decadência de Saul começou aí. Um homem que tinha Deus no coração, um homem que tinha exércitos de Deus ao seu dispor, um homem que era rei, que buscava Deus, estava indo agora procurar uma feiticeira. Você acha que a vida dele correu bem com essa atitude? Piorou, já estava mal. A vida já estava mal. E quando ele tomou essa atitude, você vai ver o resultado. Vamos continuar para você entender. O versículo 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia. Olha para mim, bota o dedo aí.
para marcar. Necromancia quer dizer consultar mortos. É a necromancia. É ir no lugar e dizer: eu quero falar com fulano, eu quero falar com Beltrano, fulana, alguém que já partiu. É necromancia, é pecado, hein? A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem, ao ser humano, é dado morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Sabe o que isso quer dizer? Se serviu a Deus e teve uma vida tranquila, é salvo. Não obedeceu, não quis saber de Deus, vai ficar perdido, é perdição. Morreu, acabou, vem logo o juízo. E ele foi atrás de uma pessoa que praticava necromancia. Olha que nome. É a consulta de quem já partiu. Deus condena isso. Continuando para você entender. Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Olha para mim, igreja. O céu fica para onde? Para onde? Lá em cima. Quando Jesus falou que receberíamos poder, ele disse assim, recebereis poder ao descer. Só pode descer quem está onde? No alto. Quem está no alto. Mas aqui está falando de subir. Para alguém subir, está onde? Samuel já tinha falecido, o profeta Samuel. Saul foi invocar, entre aspas, o espírito do profeta Samuel. Só que esse espírito ia subir. Não era Samuel. Porque Samuel está lá em cima e quem está em cima desce. Olha o mistério aí. Pior que o espírito veio, falando que era Samuel. Olha a mentira de Satanás aí. Vocês estão curiosos, não é? Vamos continuar lendo. O versículo 9. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então olha para mim, o próprio Saul estava aqui disfarçado. A mulher não sabia que era Saul até então. Você sabia que Saul, quando estava bem com Deus, estava fiel, ele mandou matar todos os bruxos da época. Ele mandou. Tanto é que a mulher falou: olha, Saul mandou eliminar os médios e os adivinhos. Eu tô com medo. A mulher estava com medo, porque era proibido. Saul era um homem de Deus, por isso ele proibiu. Mas ele já estava aqui, irmãs e irmãos, senhoras e senhores, afastado de Deus. Toda pessoa que se afasta de Deus faz asneiras, faz coisa suja, se mete em coisa que não deve, fala coisa que não deve, se afastou de Deus. Tudo que o diabo tinha saído volta para a pessoa. Pastor, qual é o sinal que a pessoa se afastou de Deus? É só você ver os atos dela. A pessoa era viciada na droga no passado, estava liberta, estava com Deus, se libertou, era viciada, já não é mais. De repente ela cai no vício da droga de novo e não vem mais na casa de Deus, se afastou de vez. Então ela se afastou de Deus. Pastor, e quem está na igreja e tem algum vício? Esses aí está em fase de libertação. A gente ora para se libertar logo, em nome de Jesus, mas vai também da força de vontade. Eu sei que a pessoa quer, às vezes não consegue, mas se ela é humilde: ó, pastor, eu não estou conseguindo, mas Deus sabe que eu estou me esforçando. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai se libertar para a glória de Deus. Diga assim seja. Não só em vício, em tudo que você imaginar que é ruim, que a pessoa querer mesmo, poxa, eu quero ficar livre disso, vai chegar uma hora que ela vai ficar livre. Amém.
E nós vamos ajudar essa pessoa a ficar livre, dando a palavra para ela, orando por ela, não julgando ela. Que ninguém tem que julgar ninguém. Ninguém é juiz. Juiz é Deus. Amém? Juiz é Deus. Só quem pode julgar é quem, igreja? Deus. Só Deus pode julgar. Nós não podemos tomar o lugar que é de Deus, igreja. Saul, ele tinha proibido a negromancia, magias. Mas ele próprio, olha como é as coisas, hein? O sujeito que proibiu estava praticando o ato, porque ele já estava sem Deus, igreja. Levante a mão, quem está com Deus, vai assim, ô glória. Vocês estão com medo? Quem está com Deus, faz assim, glória a Deus, amém? Em nome de Jesus. Continuando aqui, o 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Está vendo? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Então olha para mim, igreja. Eu vou ler a mensagem daqui a pouco com vocês. Mas preste atenção, eu quero que você... Por isso que eu digo, você não tem que só ler a Bíblia. Meditar. O que estamos fazendo é meditando. Nós não estamos só lendo. Estamos meditando e veja as palavras. Ela perguntou: quem tu quer que eu faça o quê? Ela não falou: quem tu quer que eu faça descer. Quem faça o quê? Samuel foi escolhido por Deus, igreja. Samuel nasceu do voto de Ana. Ela fez um voto dizendo: Senhor, se me deres um filho, quando ele desmamar, eu o darei para a tua casa, para a sua obra. Ele nasceu, bebezinho, tal, ela deu de mamar. Quando acabou a fase de mamar, ela deu para o templo. Ele cresceu na igreja, aquele menino, e virou um profeta. Você acha que ele estava lá embaixo? Ele estava salvo. Diga glória a Deus. Mas o diabo é o pai da mentira. Saul já estava dominado pelo inimigo, e ele achou que era Samuel. Você vai ver as palavras do demônio fingindo que é Samuel. Fingindo. Tem gente que vai em lugares que consulta quem já partiu e diz que falou com o tio, ou a mãe, ou o fulano, ou o beltrano. Não falou. Falou com um demônio que sabe. O demônio tem poderes de imitação. Ele sabe imitar vozes. Ele sabe, imita direitinho. Até os gestos da pessoa ele imita. Quantos caem nessa falácia? Conversei com minha avó, com meu avô. Tudo conversa fiada. Aquilo é um demônio que conviveu naquela família e sabe os atos, o que fala, o jeito de todo mundo. E quando alguém vai consultar, ele entra no médium e a voz fica igualzinha, totalmente igual. Fala do jeito igual. Até diz onde está o documento. Olha, a foto está em tal sítio, documento está na gaveta. A pessoa sai encantada. Puxa, realmente é verdade. Tudo mentira do diabo. Ele se fez passar por aquele familiar. O familiar, olha, só Deus sabe onde está a alma desse familiar. Mas aí quem está falando não é o familiar, é o demônio, enganando as pessoas. Um monte de gente está enganada aí. Lá em 1 Timóteo 4, está escrito que nos últimos tempos, alguns se afastariam da fé para darem ouvidos a espíritos enganadores. Está vendo aí, igreja? A própria Bíblia combate essas mentiras. Diga glória a Deus. Vamos continuar para você entender. Diz aqui, o versículo 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo o quê? Um Deus com D minúsculo que sobe da terra. Olha para mim, irmão. Samuel não era, embora ela acha que era Samuel. O demônio veio disfarçado que era Samuel. E veio mesmo. Ela viu algo
subindo assim, ó. Ela viu um Deus, que ela viu luz, ela viu coisas subindo da terra. Continuando para você entender. Isso aqui é forte, ó. O 14. Perguntou ele: como é a sua figura? Tá vendo? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha para mim. Ele entendeu, não confirmou. Olha as palavras da Bíblia. Não está escrito confirmou Saul que era Samuel. Está escrito entendendo, ou seja, deve ser mesmo ele. Mas não era ele. Estava envolto numa capa. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que quando formos levados para a glória, nós não vamos ter capa, vamos ter novas vestes. Olha a diferença aí. Quem usa a capa é para se esconder. E as coisas de Deus não são ocultas, são abertas. Diga glória a Deus. Nosso Deus é luz. Quem é luz não se esconde. Quem é trevas se esconde. Quem está percebendo, pastor? Continuando para você entender. O versículo 15. Samuel disse a Saul, mas não era Samuel, era um demônio: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Está vendo? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Continuando. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Olha para mim. Está vendo o que o demônio está falando? Por que se pergunta a mim se Deus virou teu inimigo? Meu Deus. Igreja, a pior coisa é Deus ficar inimigo de alguém. Se Deus ficar inimigo de alguém, acabou. Você tendo Deus, Deus será contigo para tu vencer os inimigos. E se Deus ficar contra ti, como é que tu vai vencer? Deus estava com Moisés, mas era contra Faraó. Qual foi o fim de Faraó? Perdeu tudo. E o de Moisés seguiu até o fim. Diga glória a Deus. Vocês estão percebendo essa mensagem? É forte nessa mensagem. Continuando para a gente concluir. O versículo 17. Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, olha a mentira aí, ó. Ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Aí o demônio falando. Mas parece que é Deus. Porque o demônio falou, como Deus disse através de mim. Ou seja, o inimigo estava fazendo uma enganação geral. E Saul estava acreditando. Continuando. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O Senhor, presta atenção, entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Viu o que o diabo falou? Amanhã tu e teus filhos vão estar comigo. Está vendo aí, igreja? Ele foi consultar o capeta, achando ele que aí era Samuel. Não era Samuel, não. Por isso que você tem que orar ao Espírito Santo para ele te dar entendimento na Bíblia. Quem lê isso sem entendimento pensa que é Samuel falando, mas é o Espírito se fazendo passar por Samuel. Você viu o que o diabo falou? Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Está vendo, igreja? O que o diabo quis dizer? Amanhã eu acabo contigo, amanhã eu te pego. Você procurou a mim, você fez algo que Deus não quer, agora eu vou te pegar, tu e teus filhos. Calma, continuando aqui para terminar. O 20.
De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de quê? De grande medo, por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe forças, porque não comeu pão todo aquele dia, aquela noite. Ele ficou com medo. Ele tremeu, porque ele sabia que agora era o fim dele. Para você analisar como foi o fim de Saul, você está no capítulo 28, vá para o capítulo 31. O capítulo é o número grande, capítulo 31. Em nome de Jesus. Capítulo 31. Encontrou? Sim. Diz assim, capítulo 31. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíam feridos no monte o quê? Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filhos de quem? Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Olha para mim, igreja. Começou a se cumprir o que o diabo tinha falado. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. Quem leu isso na Bíblia? Continuando, para você entender. O 4. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca a tua espada e o que? Atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses circuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela, se suicidou. Botou a espada, o cabo para baixo, a ponta na barriga e se jogou em cima dela, tirou a vida. Resumindo e concluindo, olha o final desse homem, que tinha tudo para ser abençoado. Estava bem com Deus, era rei, tinha um exército, tinha o Espírito Santo. Quando ele desobedeceu a Deus, ficou até louco, até procurou uma feiticeira. O diabo apareceu se disfarçando de Samuel e falou para ele: você não obedeceu a Deus, você perdeu o teu reinado. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Está aí o resultado. Você leu com atenção? Quem leu com atenção? O que isso quer dizer, pastor? Que nós devemos vigiar. Nós não somos melhores nem piores que Saul, mas precisamos estar vigilantes na presença do nosso Deus. Diga assim seja. Se você andar com Deus e o obedecer, teus inimigos cairão por terra, você vai ser feliz, vai ter vitória e vai ter a salvação, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Amém? Quem entendeu essa palavra de coração, fique em pé, por favor, igreja. E você agora vai entregar a sua vida para Deus.